Oi, poesia. Tô aqui com o meu visual ainda da gravação que eu tava fazendo de uns poemas, de um livro meu que tá quase chegando aqui pra gente no Icro na Rua. E aí eu pensei, vou aproveitar para fazer, né, o Espontânea Noia, ou Espontaneamente Noia. Acho que eu vou mudar o nome desse quadro aqui, domingueiro, viu? Espontaneamente Noia. É um quadro aqui, eu iniciei semana passada, retrasada. Eu tô gravando esse vídeo numa semana pra próxima. Enfim, no momento que você tá vendo, é o momento certo, ideal. Fica comigo aqui que vai ter coisa interessante pra gente refletir juntos. Pensa comigo. Eu fico pensando sempre se as coisas são de fato assim um mero caos, se as coisas vão acontecendo ao acaso, ou se de fato existe uma ordem universal em que tudo vai se desenrolando, micro ou em níveis macro também, né? Quando a gente pensa em algo da sociedade, de uma população, de uma comunidade, do mundo querendo dizer o nosso planetinha lindo, planeta Terra, que é parte de um mundo muito gigantesco e que para as minhas limitadas imaginações aqui é infinito, né? O mundo, de fato, o universo. E aí eu fico sempre pensando se existe, de fato, se é tudo um caos, um acaso, se é algo sincrônico nessa dança aí do universo. E individualmente nas nossas vidas, eu me pego pensando, poxa, mas a gente é tão assim pequenininho, né? É claro que dentro da nossa vida, da nossa existência, nós somos o que somos, somos o máximo. E não é nem no sentido de nos acharmos o máximo para nós mesmos, né? Quando a gente pensa assim, olha, eu estou existindo nesse momento do tempo e espaço. Desde que eu era criança, eu acho isso a coisa mais extraordinária da vida. A coisa mais extraordinária da vida é viver. É assim algo espantoso, é algo encantador, é algo assustador, é algo extraordinário, mágico, inexplicável também, por mais que nós tenhamos explicações possíveis, né? Hipóteses, teorias até, né? Indo um pouquinho além e, por fim, também crenças, né? Mas na real, se a gente for admitir para nós mesmos, há sempre pontos de dúvida aqui e acolá. E às vezes a gente vive umas situações nas nossas vidas que são tão assim, que nos deixam ainda mais pensando, meu Deus, mas será? Faz sentido? Não faz sentido, mas isso aqui pareceu que teve uma guiança mesmo, né? Para acontecer tanta coisa e chegar a esse ponto aqui, precisou de todos esses passos antes. Se um passo desse tivesse desviado do caminho, o resultado já não seria esse aqui. E eu precisava desse resultado específico aqui e foi o que aconteceu, né? Por algum motivo. E às vezes não necessariamente é um resultado que a gente ficou super feliz com ele, mas que de algum modo nos ajudou também, né? Nada de positividade tóxica, viu? Porque eu, quando é pra xingar, eu não xingo as pessoas, não pra elas, mas às vezes eu fico xingando assim na minha cabeça. Preciso descarregar no universo. Falar assim, o universo tem umas criaturas assim que eu preciso xingar no momento. Fico com raiva, me decepciono, né, me frustro, mas também isso é uma coisa minha. Eu sempre pego as situações que acontecem na minha vida e eu penso, tá, mas e aí? Depois que respiro fundo, depois às vezes de uns dias, às vezes de algumas semanas, às vezes de alguns meses, às vezes de alguns anos, né? Que a gente vai fazendo assim uma autoterapia, como diria uma amiga minha, e, e aí vou refletindo e pensando, poxa, mas pode ser que tenha um motivo para isso ter acontecido. E aí a gente vai rodando, né? Igual eu tô aqui rodando para contar a história. Porque eu queria contar a história do meu braço, que tá verde aqui ainda, tá? Porque no vídeo não dá para ver direito, mas ele tá verdinho nessa parte aqui, diferente do que ele é normalmente. Porque eu fui fazer um exame de sangue, uma coisa que eu vou fazer até feliz, porque eu sou uma pessoa, né? Não é que é uma pessoa que gosta de fazer exame de sangue, assim, meu Deus, vou fazer exame de sangue à toa, não, só faço
quando é necessário, né? Tirar uns potinhos de sangue ali e tal, e ver como é que tá tudo por dentro, né? A partir do sangue. Acho isso também maravilhoso. E eu não tenho medo, né? Não tenho medo, não passo mal, nunca tinha acontecido algo nesse sentido que aconteceu na última semana. E eu fui fazer esse exame muito tranquila, nada de apreensão. Então, quer dizer, em tese eu não atraí isso pra mim, porque eu tava muito de boa em relação a isso. Aí a moça me parecia um pouco nervosa, mas ao mesmo tempo tava parecendo que ela tava sabendo o que tava fazendo. Se tava lá no laboratório, devia estar sabendo, né, o que tava fazendo. Pode ser que ela fosse inexperiente, talvez. Enfim, nova, né, e eu vou sempre também tentando justificar os outros. E aí, o que que acontece? Ela foi e colocou a agulha numa veia minha muito fininha, né, que ela até usou um termo lá e tal, falou que ela era muito calibrosa, mas era muito fininha. E aí foi tirando pote, acho que foram uns 12 potes no total. Quando foi chegando assim no 8º pote, eu fui ficando assim com a cara de desesperada, porque meu braço começou a inchar aqui do lado, né, antes da picadinha da veia, da agulha. E eu falei, meu Deus do céu, meu braço, e agora? E aí ela, calma, calma, eu vou trazer um gelo pra você logo logo. Se você aguentar e mais um pouquinho, dá pra gente tirar o restante, só faltam mais 2 potinhos. Eu, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer comigo, com meu braço? E eu sei que eu passei mal nesse dia, eu quase desmaiei lá. Fiquei um tempinho, meu marido e meu filho precisaram ir lá me buscar, né, no laboratório. Eu não estava planejando isso, eu estava planejando sair sozinha, ir para casa andando até, para você ver, realmente é uma coisa muito tranquila para mim, fazer o exame de sangue. Mas aí deu ruim. O que que acontece? Na sexta-feira, isso foi numa quarta, aí na sexta eu tinha um exame de ressonância magnética com contraste. E eu tava morrendo de medo de fazer esse exame. Meu Deus, já tinha atazanado minhas amigas todas, minha sogra. Falei, meu Deus, e elas todas já tinham feito, né? Como é que é, o que é que eu faço para sobreviver nesses minutos enclausurada naquela máquina e tal. E ainda tinha o contraste, que eu fico com medo de ter alguma reação, né? E, enfim, nunca tinha feito, então seria tudo novidade para mim. E aí, uma amiga minha me acompanhou na ressonância magnética. Eu tava nervosa, mas fui me acalmando, né? Cada uma me dava uma dica, assim, de respirar, de fechar os olhos antes de entrar na máquina e só abrir depois de... E eu fiz isso tudo, ficar criando histórias na minha cabeça. Pra você ver que no sábado, posterior a essa sexta da ressonância magnética, eu comecei a escrever vários poeminhas e com melodias, tipo música relacionada à ressonância magnética. Simplesmente porque foi um processo de vários dias para culminar no exame em si e para eu perceber que não é nada demais. Fiz, passou, até o acesso que eu pedi para a moça colocar no outro braço, em menos de 1 hora depois, era como se não tivesse feito nada no meu braço, nenhuma picadinha, né, para o acesso. Tudo tranquilo, maravilhoso. E eu passei por isso de forma muito mais harmônica do que eu imaginaria. Aí, uma amiga minha levantou a hipótese, né, da possibilidade de ter acontecido na quarta-feira essa questão com o braço, para eu poder diminuir a minha ansiedade em relação à ressonância magnética, porque eu estava tão focada no problema do braço aqui, que eu já transformo tudo em uma coisa assim, né, grandiosa. Ai, por quê? Por quê? Que, né, eu estava tão tranquila em fazer o exame, aconteceu isso. Mas não sei se existe uma explicação, não. Toda essa historiada dos meus exames, do périplo aí desses exames, e esses foi 20% dos exames, né, que eu tenho feito atualmente, porque eu estou investigando aí questões que eu venho sentindo há um tempo, algumas dores aqui e acolá, acúmulos de estresse, sim, de ansiedade, sim, então não recomendo para ninguém, né, ter ansiedade patológica, mas eu estou em busca de tratamento, né, e de entender o que eu tenho e também me tratar, seja lá do que for que eu tenha. Mas eu achei muito engraçado, interessante, pertinente trazer essa reflexão aqui a partir dessa vivência, para a gente refletir juntos, né? Será que realmente minha amiga pode ter razão nesse sentido de, tipo assim, é como se o universo tivesse conspirado em tese a meu favor, para que eu tivesse esse probleminha aqui no braço, para ocupar minha cabeça,
durante uns 2 dias antes de fazer a ressonância, e realmente acabou diminuindo a minha ansiedade, a minha angústia em relação ao exame da ressonância, porque eu estava tendo no que pensar, né, nesse problema aqui. E é uma das possibilidades, né? Essa mesma amiga, ela gosta muito dessa palavra, eu também, a gente usa muito, são muitas possibilidades. Então a gente nunca fecha um diagnóstico, digamos assim, universal do que acontece aí nessa ordem ou desordem, nesse cosmos ou nesse caos aí do universo. Mas eu acho assim fantástico a gente ter essa possibilidade de refletir sobre coisas que nos acontecem no cotidiano, mesmo que seja para uma aplicação posterior em outros momentos, né? O que eu aprendi, assim, de forma muito prática em relação a esses 2 exames que eu fiz? Eu preciso confiar. Tudo se resume à confiança, assim, é confiar se eu vou fazer um exame no profissional, no espaço que eu tô, né? É confiar na própria tecnologia, ciência envolvida ali, né? É confiar que, tipo, ah, tá, outras pessoas já passaram por isso, superaram isso, então por que que eu não vou conseguir? Então, se outras pessoas conseguem, por que que eu não vou conseguir, né? Nesse sentido, assim, de enfrentamento mesmo de certos receios, medos, angústias. Então, foi muito importante para mim e é como se tivesse me destravado em várias questõezinhas. Inclusive, está passando por esse processo de precisar de certos exames que me dão medo, que me dão receio. Passei por uma endoscopia recentemente, descobri aí uma gastrite, uma esofagite, estou fazendo tratamento, já estou me sentindo bem melhor. Então, olha a importância também da gente destravar certos medos, né? No sentido de não ficar protelando para quando aquela coisa já estourou, quando aquele problema já estourou no nível muito mais difícil de resolver. Não é que não possa resolver, mas às vezes a gente vai deixando o famoso empurrando com a barriga, e aí chega em um grau que a gente não tem mais tanto controle assim, ou não tem mais tantas possibilidades de resolução, né? Ou a resolução vai demandar muito mais tempo, mais recursos também. Então eu estou retornando à casa no sentido, porque eu era assim antes, depois eu acabei ficando um pouco relaxada, né? E jogando tudo pro ar. Às vezes a gente foca tanto em algo, no meu caso, muito trabalho, muita demanda dos outros, e eu sempre atendendo. Isso foi virando mesmo assim esses incômodos que aí agora, por exemplo, né, eu descobri gastrite, esofagite, e, e que tem possibilidade de tratamento, né, de forma tranquila também, ainda bem, mas que se ficasse protelando para mais tempo, talvez fosse machucando ainda mais os meus órgãos internos e, enfim, criando outros problemas mais complexos de serem resolvidos. Então, são muitas reflexões possíveis, na verdade, né? A partir dessa experiência, desse experimento humano. Eu sempre acho que a gente está aqui meio que num laboratório. Aí quem é que são os cientistas, as cientistas que estão lá mexendo os dedinhos, né? Titereiros ali, meio que manipulando a gente, eu não sei. E manipulando não no mau sentido, de repente tentando entender o funcionamento da gente, vai saber, né? Tantas teorias, hipóteses, elucubrações. Eu adoro ficar imaginando várias possibilidades, né? A gente está sempre preso em alguma caixa, mas é muito legal a gente ter essa possibilidade de ir aumentando o tamanho da nossa caixa. As possibilidades. Já falei demais, 7 minutos além do que deveria. Mas é isso, se você me aguentou até o final, também você pode deixar seu depoimento aqui no Celeste, a Pulsão Poética, e a gente vai trocando por aqui. Tchau, até o próximo.